A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Que maravilha. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Alguns irmãos já nos relataram nessa noite que não estarão presentes devido à saúde. Depois vamos estar orando também. Mas agradecer ao Senhor pela rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para adorar e exaltar o nome do Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela rica oportunidade de nessa noite, ó Deus, nos reunirmos como igreja, Senhor, para orar, para buscar a Tua face, cantar os Teus louvores, Senhor. Enquanto, ó Deus, estamos aqui, Senhor, fala também aos nossos corações, usa os louvores, usa, ó Deus, a direção, usa também, ó Deus, o ministério de louvor, usa o pregador dessa noite. Ó Deus, que tudo, Pai, tudo, seja para a Tua honra e Tua glória. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de estarmos na Tua casa, neste lugar, para honrar e glorificar o Teu eterno nome. Abençoe meus irmãos que já chegaram, aqueles que estão a caminho, e aqueles que vão assistir a live também, Senhor. Que o Senhor continue abençoando e derramando as suas ricas bênçãos na vida de cada um de nós. Para a Tua honra e Tua glória nós oramos. Amém. Romanos 8, 31 ao 39. Romanos 8, 31 ao 39, eu vou estar lendo. E eu quero que os irmãos acompanhem. Todos acharam? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Eu já falo na outra versão, né? Então vamos falar nessa versão, que já está na cabeça já. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 38 e 39, a igreja lê para a honra e a glória do Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos adorar com o ministério de louvor. Estaremos adorando ao Senhor com muita alegria nessa noite e que o Espírito Santo de Deus toque na tua vida e te abençoe neste lugar. Graça e paz. Amém. Convido eles por de pé que eles puderem. Vamos só declarar nessa noite que não há nada melhor que Jesus. Amém. Vivemos em tempos tão difíceis, né? Que só a presença de Jesus em nossas vidas, né? Que dá o conforto, o consolo.
busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros se vão, é tudo ilusão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo vazio você preencheu com o teu amor. Diga, não há nada melhor. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada, nada é melhor que Jesus. Não tenho mais medo de mostrar meus fracassos, defeitos e falhas não esconderei, pois um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o mesmo dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada, nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada, nada é melhor que Jesus. Obrigada, Jesus. Torno luto em dança, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, só o Senhor pode fazer. Torno luto em dança, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, só o Senhor pode fazer. Oh, traz a vida, traz a vida aos sepulcros, nascem novos jardins, faz de ossos soldados, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Declare, não há nada. Não há nada Melhor que Jesus, não há nada. Melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Não há nada, nada é melhor que Jesus. Traz a vida aos sepulcros, nascem novos jardins, faz de ossos soldados, só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, nascem novos jardins, faz de ossos soldados, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer.
Meu Deus. Pelo Senhor, Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, Com o Messias, achamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Declaro: nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general, O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. amém? Vamos orar. Irmã Sara já pode ficar aqui. Irmã Diaconisa Ruth, irmã Sheila, vamos estar orando. E eu gostaria nessa noite de que estivéssemos orando pela nossa igreja. Embaixo. Isso. Pode ser aqui em cima também. Queremos orar, pedir à igreja para estar orando pela nossa igreja, né? Pedindo ao Senhor direção, abençoando a vida de cada líder, de cada departamento, cada irmão. Então, nessa noite, a irmã Sara vai estar com a oportunidade de estar orando ao Senhor, entregando a igreja nas mãos do Senhor.
E a irmã Sheila vai estar orando pelos enfermos da casa do Senhor. Vou pedir para estar incluindo a vida do diácono Rogério, da diaconisa Elisângela também, né, que me pediram, falaram comigo que não poderia estar presente, e porque não estão se sentindo bem. Então, tem mais algum? Irmãos, eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela minha sobrinha. Ela tem um nome assim meio difícil, mas a gente chama de Neia. Então, ela mora aqui no Rio, né? Foi passar uns tempos lá em Vitória. O marido trabalha no Rio e lá ela passou mal e está internada, está inconsciente, né? E ela tem 2 filhos, tem 30 e poucos anos, são mais ou menos da mesma idade, mas eles são como crianças, né? Então, tá uma dificuldade tão grande. Então, que os irmãos estejam orando por ela, tá? O marido dela chama Carlos e ela é Neia. E a diaconisa Ruth, já pode segurar também, vai estar orando pelo nosso país, né? Nós achávamos, tempo atrás, que guerra na América do Sul era uma coisa muito longe, né? Lembra disso? E não está legal, não, né? A gente está vendo que os países estão em crise, né? E a gente precisa orar pelo nosso país. Nosso país precisa ter uma direção de Deus, um rumo de Deus. E eu afirmo nessa noite que só Jesus para mudar o nosso país, né? Então a diaconisa Ruth vai estar orando, entregando o nosso presidente, entregando as autoridades constituídas e os pastores também, né? Que os pastores sejam vozes também do Senhor, cada vez mais aqui no país, tá bom? Você que está no banco, se puder sentar, ou melhor, se ajoelhar, isso, você se ajoelha, essa daí vai virar meme, né? Isso, se ajoelha e vamos estar orando de joelhos também. Meu amado Deus, quero te agradecer, Senhor, por estar aqui falando com o Senhor, Pai. É um prazer servir ao Senhor e nós somos gratos de coração, ó Deus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Que em nome de Jesus, a cada dia que se passar, ó Senhor, nós venhamos, Senhor, exalar gratidão. Gratidão, Senhor, por te servir, gratidão por mais um dia de vida, Senhor. Gratidão, ó Pai, pela nossa família, por tudo que nós temos, que foi tudo providenciado pelo Senhor. Que nós, em nome de Jesus, venhamos ser gratos, ó Deus. Mas agora, Senhor, nós queremos pedir, meu Pai, para que o Senhor tome em suas mãos, ó Senhor, cada ministério, Senhor, da nossa igreja. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar, Senhor, acompanhando, Senhor, cada decisão que nós formos tomar, ó Deus, e que nós venhamos nos preocupar, ó Deus, com a sua vontade, nos preocupar, Senhor, com o teu querer. Em nome de Jesus, quero te pedir, Senhor, pelo ministério, Senhor, dos diáconos, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja tomando a frente, Senhor, de cada decisão que for tomada. Nós sabemos, Senhor, que o ministério de diaconal, Senhor, é muito importante, Senhor, para a estrutura, Senhor, da nossa igreja. Nós te pedimos, Senhor, não deixe com que Satanás, Deus, consiga, Senhor, estragar, ó Senhor, a virtude, Senhor, dos meus irmãos, a honestidade, o amor ao te servir. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor continue sendo o centro de cada decisão, o centro, ó Senhor, de cada aconselhamento que eles forem dar para os membros dessa igreja, o centro de tudo que eles forem fazer, ó Pai. Que o Senhor tome em suas mãos. Toma também o ministério pastoral, Senhor. Dirige o nosso pastor em tudo que ele for fazer, ó Pai. Dirige a família dele em todas as decisões que eles vão tomar. Até, Senhor, fora da igreja. Que em nome de Jesus, eles não limitem o Senhor, mas deixem o Senhor atuar em cada área, Senhor, da vida deles. Que o Senhor abençoe, Senhor, o nosso pastor, que é o líder espiritual, Senhor, de cada um de nós. E que em nome de Jesus, ele a cada dia seja mais servo, Senhor, do Senhor. Se humilhe mais, ele e a família dele, Senhor. Quero te pedir também, Senhor, por cada ministério da nossa igreja, Senhor, o Ministério da Juventude, Senhor, o Ministério Infantil, Senhor, os adultos, Senhor, as MCM, Senhor, o Ministério de Louvor, Senhor, o Senhor sabe cada um, ó Pai. Nós te pedimos, toda a nossa igreja, nós estamos te pedindo para que o Senhor esteja tomando a frente de cada ministério, ó Senhor. Nós não podemos, Senhor, fazer as coisas de acordo com o nosso querer, Senhor, porque nós centralizamos o Seu Espírito Santo. Então, nós te pedimos, Senhor, por favor,
favor, nos oriente, Senhor. Mostra aquilo, Senhor, que nós estamos fazendo que desagrada o teu coração. Mostra aquilo que nós estamos fazendo, Senhor, que estamos persistindo no erro. Ó Deus, por favor, não desista de nós, não desista em nos corrigir, Senhor. Não desista em nos exortar, ó Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter uma visão espiritual diferente, Senhor. Não nos deixe cair na cegueira, Senhor. Não nos deixe dar voz à nossa carne, Senhor, dar voz, Senhor, a Satanás nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que a sua igreja, Senhor, seja cada dia diferente, transformada, Senhor, tendo a mente e o coração transformado por Cristo Jesus. E que nós venhamos, Senhor, ser notados pelo Senhor como uma igreja santa e que procura, Senhor, agradar o Senhor sempre. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos lapidar para a tua glória, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, em todo o tempo, por tudo que o Senhor é, Pai querido, porque o Senhor é o nosso Deus, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos abençoado, nos dado livramentos, ó Deus, todos os dias da nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado, pelo pão de cada dia, pelo sustento no dia de hoje. Muito obrigada por todo esse dia que vivemos, Senhor, e podemos, ó Deus, estar aqui na tua casa nessa noite, Pai. Eu te louvo, ó Deus, por essa oportunidade. Sabemos que muitos dos nossos irmãos gostariam de estar aqui, ó Deus, mas por impedimento, por uma enfermidade ou por alguma dificuldade, não estão conseguindo, ó Deus, estar aqui conosco, Pai. Mas eu quero te louvar por cada um que conseguiu estar aqui e que o Senhor receba de nós, ó Deus, o louvor que vem agradar o teu coração, Pai. E as nossas vidas diante do teu altar estejam aqui em gratidão, em louvor e em adoração a ti, Pai. Mas eu não posso, Deus, deixar, ó Deus, de interceder ao Senhor por essas vidas que foram colocadas aqui, foram pedidas, ó Pai, oração por elas, Senhor. Quero entregar em tuas mãos, Senhor, a vida da Neia, Pai. O Senhor conhece a enfermidade que está cometendo nessa hora, Pai. O Senhor sabe, Deus, a causa, o Senhor sabe, Deus, por quê. E eu te peço, Deus querido, o Senhor venha tocar na origem dessa enfermidade, Pai, e venha curá-la, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoe a vida dela, a saúde dela, usa os médicos, usa os medicamentos, ó Deus, e faz um milagre, ó Deus, naquela vida. Dá força ao seu esposo, ó Pai, que nesse momento está precisando agir com seus filhos, ó Pai, que são, ó Deus, como a irmã falou, inocentes, ó Pai, tem a mente inocente de criança, como de criança, Senhor, e precisam de cuidado, Senhor. E quem melhor para cuidar do seu filho do que a mãe, Senhor Deus? Então, por misericórdia, eu te peço, Senhor, o Senhor venha restaurar a saúde da Neia, Pai, para que ela consiga retornar para sua casa e cuidar da sua família, Pai. Da mesma forma, entrego o diácono Rogério e a diaconisa Elisângela, Pai, que nesse momento também, por motivo de enfermidade, não podem estar presentes na tua casa, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor venha visitá-los ali onde eles estão, ó Deus, nessa hora, repreendendo essa enfermidade, esse mal, jogando por terra tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai, e restaurando a saúde dos meus irmãos, Pai, para que na próxima oportunidade eles possam estar aqui juntos conosco, louvando e engrandecendo o teu nome, Pai. Eu também não posso me esquecer, ó Deus querido, da irmã Ana, que está se recuperando daquela cirurgia, Pai. Abençoe a recuperação da minha irmã, que ela fique curada o mais breve possível, que possa, Deus, voltar a caminhar e voltar a estar, ó Deus, fazendo as suas atividades normais e também estar aqui conosco. A irmã Sônia, Pai, que nós estivemos ali ontem, Pai, está com uma situação, ó Deus, complicado, ó Deus, mas a tua serva, ó Deus, confia, ó Deus, no teu milagre, e nós também confiamos, ó Pai. Então eu te peço mais uma vez, Senhor, usa os médicos, ó Pai, usa o medicamento, ó Pai. Faz, ó Deus, a tua obra na vida da tua filha, completa, Deus, aquilo que está faltando, Pai, para que a tua filha fique bem, ó Deus, e possa retornar à comunhão, Deus, com a tua igreja, Pai. Abençoe, Deus, cada um, Senhor. A irmã Isabel, abençoe a Sônia Souza, abençoe, Deus querido, todos aqueles que têm sofrido com alguma enfermidade, Senhor, com alguma dificuldade, Pai. Entrego a Priscila em tuas mãos, Senhor. Eu não sei como está a Priscila, Senhor, mas eu entrego ela em tuas mãos, Senhor, Deus querido, para que o Senhor venha restaurar a vida dela, a saúde dela, Pai. E se for da tua vontade, que ela venha se levantar daquela cama, Pai. Toma a Juliana também. Já tivemos notícia de Deus querido que a Juliana está melhorando, Senhor. E eu te peço, Deus, que ela tenha alta logo, embora tenha acontecido a perda do seu bebê, meu Pai, mas que ela tenha a oportunidade de ter uma nova gravidez, de viver novas coisas diante da tua presença, Pai. E se por acaso eu estou esquecendo de algum enfermo, Pai, eu entrego em tuas mãos, pedindo, meu Deus, o teu milagre, a tua cura. Toma minha mãe, Senhor, me lembra da minha mãe nessa hora, Pai, visita ela, repreende aquela depressão, Pai, joga por terra aquele mal, para a honra e glória do teu nome, Senhor, e que teu nome seja glorificado mais e mais na nossa vida, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Ó Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que muitos foram para o trabalho, para as faculdades, e o Senhor guardou, Deus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos por cada irmão que aqui está, cada família representada, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, que estamos aqui diante do Senhor, entregando as nossas necessidades nas tuas mãos, os nossos agradecimentos, ó Deus, porque são tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida, e nós te agradecemos nessa noite. Pai Santo, entregamos nas tuas mãos, ó Deus, a nossa nação, Senhor. Deus querido, toma nas tuas mãos, ó Deus, o presidente, Senhor, que o Senhor esteja abençoando ele, ó Deus. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que as autoridades, ó Deus, foi constituída por Ti, Senhor. E te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Deus, com cada autoridade neste momento, ó Deus. Deus amado, que eles venham, ó Deus, a reconhecer, ó Deus, que eles venham, ó Deus, ter sabedoria, Senhor, vinda de Ti. Muitas das vezes eles não conhecem o Senhor, outros conhecem, mas te pedimos, dê sabedoria, ó Deus, a estes homens, ó Deus, para que possa conduzir, ó Deus, esta nação, ó Deus. Senhor, no nome de Jesus, entregamos os líderes também da Tua igreja, ó Pai. Senhor, toma nas Tuas mãos, ó Deus, para que venham ter palavra cada dia mais vinda de Ti, porque sabemos, Senhor, que nós vivemos dias difíceis, ó Pai, mas, Senhor, no nome de Jesus, que a nossa fé não venha a ser abalada, que nós possamos cada dia, Senhor, estar olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, toma cada liderança, Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus, porque, Senhor, se não for pelo Senhor, nós desfalecemos, mas Te pedimos, Senhor, cuida de nós, esteja conosco, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Muito obrigada por tudo, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Jesus. Vamos lá, irmão José, 411. Dia festivo. Vamos também, nesse momento, ofertar, entregar o nosso dízimo também nessa noite. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo e bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração, inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com
abençoa-nos aqui, que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente canta só no dia de aniversário, né? Mas olha só que louvor lindo, né? E a gente precisa cantar. Vem, irmão Fábio. O seminarista Fábio vai estar ministrando a palavra nessa noite. O mesmo também estará terminando o seminário até novembro, não é isso? Já terminou, só falta agora? Só formatura. Isso, então tá bom. Então vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado pela vinda dos teus filhos aqui. Muito obrigado por aqueles que puderam ofertar e da mesma forma por aqueles que não puderam. Que o Senhor continue abençoando as finanças da tua igreja, as finanças, ó Deus, do teu povo, as dispensas, ó Deus, do teu povo, e que nessa noite, Senhor, o Senhor venha dispensar uma bênção especial sobre cada um de nós. Agora, Deus, usa a vida do teu filho nessa noite, que diminuamos, ó Deus, e que desarmemos os nossos corações para ouvir a tua boa palavra. Fala conosco, fala no profundo de cada um de nós, através da vida do teu filho. Nós oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Os irmãos estavam com saudade de mim? Acredito que não, né? Ontem nós estivemos aqui, para a glória do Senhor, junto com a MCM, dando um estudo. Tenho certeza que Deus falou profundamente ao coração das irmãs ontem, como falou no meu coração. E só temos que agradecer a oportunidade que Deus nos dá a cada dia, estando na casa dele, na presença do Senhor. Amém? Quando o pastor fala acerca do nosso seminário, né, falta uma matéria para acabar, porque eu fiquei pendente, não fiz essa matéria. Porém, eu já estou procurando após, porque eu amo a Jesus e amo a palavra do Senhor. E quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente entende mais de Deus, mais o Senhor vai trabalhando na nossa vida e vai fazendo aquilo que te apraz. Amém? Agora, abra comigo, irmãos, por favor, a palavra de Deus. Vamos lá para o Velho Testamento hoje, em 2 Samuel, capítulo 6. Eu estou na NAA, tá? Versículo de 1 a 12. Capítulo 6, de 1 a 12. Todos acharam? Amém. Vamos, diz assim a palavra do Senhor. A arca é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. Eu repeti, me perdoa, tá, irmãos? E Aiô adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras e tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá,
e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Eu vou orar mais uma vez, tá, amados? Não excluindo a oração do nosso pastor, mas é por preste nós orarmos, porque eu gosto de entrar na presença do Senhor também. Pai nosso, em nome de Jesus, Pai, estamos na Tua presença. Te peço para a glória do Teu nome. Fala aos nossos corações, Pai querido, e usa-me com poder e com autoridade, vinda do Teu Santo Espírito, para que possamos, Pai amado, sair nesta noite, Pai, mais entendido daquilo que Tu deseja para nossas vidas e para a Sua igreja, Pai. Pai, muito obrigado, Pai amado, por este momento, e que o Senhor, Pai amado, somente venha, Pai, crescer e aparecer, Pai amado, porque daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diga, a igreja pode se assentar, amém? Nós estamos diante de um texto que muitos já ouviram falar acerca da Arca da Aliança ou da Arca do Senhor. E o interessante é que quando nós falamos da Arca do Senhor, nós temos que falar algo e como foi feita essa arca para entendermos, desde o período e da época a qual o Senhor colocou a arca no tempo de Moisés, até a data qual acabamos de ler aqui, no capítulo 6 de 2 Samuel, diante do versículo 1 ao 12. Interessante que o próprio Senhor, quando ele fala lá em Êxodo, capítulo 25, de 10 a 22, ele fala para Moisés fazer, dá ordem para que Moisés faça essa arca, e lhe dá e passa todas as medidas corretamente para que assim fosse feito. E as medidas da arca do Senhor, eu não vou precisar trazer precisamente como é que foi, mas aproximadamente 1,10 m seria o tamanho dela, 70 centímetros de largura, revestida de ouro por fora e por dentro. Na sua tampa também revestida de ouro, ali tinha 2 querubins com as asas voltadas um para o outro. E dentro desta arca, que o Senhor assim ordenou que Moisés assim fizesse, que não foi Moisés que fez, mas ele pediu para que fizesse da mesma maneira que o Senhor colocou, ali dentro da arca tinha as 2 tábuas com as inscrições dos 10 mandamentos, que representa a lei do Senhor nosso Deus. Também ali havia um vaso com maná, representando a provisão de Deus. E também estaria dentro da arca a vara de Arão, que floresceu, como aviso contra a rebeldia do povo, para que o povo viesse a se lembrar. Mas o que me chama a atenção é o cuidado e a maneira que o Senhor, nosso Deus, ele faz, ele pede para que seja obedecida a maneira que ele deseja que seja feita as suas coisas. E me chama a atenção e me traz à memória quando ele pede a Noé para fazer a arca, ele dá tudo, dá as medidas, fala como ele quer, e dessa maneira o Senhor vem agindo de acordo até os dias de hoje, da maneira como ele deseja que nós viemos a fazer na sua presença e de acordo com a sua vontade. E todos os homens que ouviram o Senhor obedeceram e ali o fizeram. E a arca do Senhor, todos nós sabemos também que ela representa a presença de Deus no meio do seu povo. Ela foi feita para que acompanhasse o povo de Israel e para que o povo de Israel não esquecesse
que o Senhor dos exércitos, que o Senhor estava no meio do seu povo. O Senhor estava ali perpetuamente diante do seu povo. Aonde Israel ia, o Senhor estava. O que Israel fazia, o povo de Israel fazia, a presença do Senhor estava ali com eles. E foi assim, nos dias que a arca do Senhor, ou a presença do Senhor, eu prefiro chamar a arca do Senhor como a presença do Senhor, foi com Israel. E quando nós lemos o capítulo 6 de 2 Samuel, e vimos Davi reunindo o povo, reunindo a todos ali para poder trazer a arca de volta, nós precisamos prestar atenção que em 1 Crônicas, o mesmo texto, a mesma palavra diz, no capítulo 13, versículo 1, que Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes, para que pudesse ir. Podemos entender que quando Davi, ele lutava contra os filisteus, quando ele ia à batalha, ele consultava a Deus, ele ia à presença do Senhor para que o Senhor fosse e conduzisse eles para que pudesse vencer a batalha, para estar com eles na batalha. Porém, nós podemos prestar atenção que Davi ele não consultou a Deus, ele consultou a quem? Aos homens. Davi, a primeira coisa que ele fez, a intenção de Davi era muito boa. A intenção de Davi de trazer a arca para Jerusalém, a intenção de Davi era perfeita. Porque no período de Saul, enquanto a arca esteve lá na casa, e na casa de Saul, Saul deixou a arca da aliança, deixou a presença do Senhor de lado, e Davi queria resgatar a presença do Senhor para o povo, a qual ele estaria reinando. Mas Davi, de maneira tal, ele veio e não consultou ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E podemos ver que no versículo 2, diz assim: Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Ele trouxe, a intenção era ótima, mas a maneira qual Davi se colocou diante do Senhor, de não buscar a presença do Senhor, e aqui eu abro até um parêntese, como é necessário que nós, em tudo que fizermos na nossa vida, precisamos apresentar ao Senhor, precisamos buscar a presença do Senhor, precisamos invocar o nome do Senhor em tudo aquilo que nós viemos a fazer, seja na casa de Deus, seja na nossa vida secular, seja na nossa família. Precisamos ter a presença do Senhor e o aval do Senhor, porque o Senhor ele pode dizer sim, pode dizer não, eu posso dizer espera, não é o tempo, mas contudo é necessário que nós possamos fazer tudo na presença de Deus, não achar que podemos fazer com nossas próprias forças e com a nossa própria vontade. Quem é o homem para ir e fazer a obra do Senhor de qualquer maneira? No sentido de não buscar antes o Deus que faz todas as coisas. Não é o homem que faz, é o Senhor. Porque se o Senhor não estiver aqui na casa dele, nada se faz. Se o Senhor não estiver aqui na nossa, a presença do Senhor não estiver conosco, não adianta. Vai ser uma reunião de homens e mulheres. Então precisamos entender que nosso Deus, ele faz questão de ser consultado em tudo que nós iremos fazer. Parte do motivo da fraqueza de Israel durante o reinado de Saul foi por conta disso, porque eles deixaram de lado a presença de Deus. Saul, o próprio, deixou de lado a presença do Senhor, todos conhecem. E antes de lutar com os filisteus, como falei anteriormente, nós entendemos que toda a nossa luta que temos, precisamos colocar o Senhor na frente para nós obtermos a vitória. Verso 3. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab,
conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi, verso 5, que eu estou, e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira e de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. A arca do Senhor ficou na casa de Abinadab por mais ou menos 20 anos. Os historiadores, os teólogos, dizem que foi por volta de 70 anos, foi até mais do que 20 anos. E ali nós podemos entender que ficou nos cuidados do filho mais velho, porque assim que entrou a arca do Senhor na casa de Abinadab, o filho mais velho foi consagrado para que tomasse conta da arca e cuidasse da arca do Senhor. O nome do filho mais velho era Eleazar. E ali tinham os irmãos, provavelmente eles deviam ser crianças naquela época, mas eles cresceram com a presença de Deus em sua casa. Eles cresceram entendendo que Deus era o centro de todas as coisas, não somente na sua família, mas como todo Israel. Mas a palavra de Deus, ela não fala muita coisa acerca do que o Senhor fez na casa de Abinadab. Não fala, não relata quase nada a respeito de milagres que o Senhor abençoou, não. Ela só fala acerca de que eles deixaram a arca do Senhor na casa de Abinadab e consagraram o filho mais velho para poder tomar conta daquela arca. E entendemos que a palavra de Deus, ela quando nos mostra que levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina de Aiô diante da arca, era necessário que os filhos entendessem a maneira correta de entrar na presença do Senhor e levar a presença do Senhor. Quando fala acerca de carroça nova ou de carro novo, eles simplesmente fizeram a mesma coisa junto com Davi, aquilo que os filisteus fizeram quando entregaram a arca e deixaram Israel. Porque a arca do Senhor chegou um período no Velho Testamento, lá em 1 Samuel, no capítulo 4 e 5, Israel entrou em guerra com os filisteus, e ali os filisteus venceram Israel e tomaram a arca do Senhor e levaram para si, para a sua terra. Ali eles mataram Finéias, mataram os filhos do sacerdote Eli, e diante levaram a arca do Senhor e colocaram a arca do Senhor no templo de Dagon. Acho que vocês lembram dessa passagem. E chegando a arca do Senhor no templo de Dagon, eles colocaram ali estava a estátua diante do Senhor, a arca do Senhor. Quando chega no outro dia de manhã, a estátua está como? Debruçada diante da presença do Senhor. Porque nós entendemos que não tem condição de misturar o santo com o profano. Não tem condição de querer estar na presença do Senhor e querer pegar a presença do Senhor e fazer de qualquer maneira, deixar diante de deuses e de coisas que não agradam ao Senhor. No outro dia, fizeram a mesma coisa, colocaram o Dagon de pé, e quando viram, estava caído com a cabeça cortada e com as mãos cortadas, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Não há outro Deus além do nosso Deus. Não tem Deus maior que o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, o Deus que nós entregamos a nossa vida, o Deus que está conosco. E não ficou somente nisso. O Senhor ali amaldiçoou com pragas, com doenças aquele povo, deixou com hemorroidas, todos ali passando um problema. Teve uma pandemia terrível com ratos também, e eles não aguentaram, porque sabiam que ali não era o local que a presença do Senhor deveria estar. A presença do Senhor, ela não habita em qualquer lugar. A presença do Senhor não habita em qualquer casa. A presença do Senhor não habita em qualquer pessoa. Deus, ele é perfeito no que faz. E eles não aguentando o que eles fizeram, botaram a arca do Senhor, fizeram ali o holocausto, fizeram algumas peças de ouro, como se representasse aquela doença, alguns ratos, e devolveram
a Israel numa carroça com bois novos. Olha aí. E chegou até Israel, deixou lá, foi quando encontraram a arca do Senhor. Os filisteus ficaram olhando de longe para ver se iam pegar e decidiram depois colocar na casa de Abinadab. E quando o rei Davi vai pegar, qual é a maneira que eles levam? Da mesma maneira que o mundo, querendo trazer, quando falamos em carroça nova, em carro novo, a gente também pode até representar quantas coisas que a gente tem visto que estão entrando dentro da casa do Senhor, coisas que não pertencem a Deus, mas que vêm lá de fora, e muitas das vezes estão invadindo, porque as pessoas estão ali pensando que estão agradando a Deus, estão fazendo a obra de Deus, mas estão trazendo as coisas que não agradam a Deus. O nosso Deus, ele é perfeito em querer ser o primeiro em tudo. E muitas das vezes o Senhor, não, todas as vezes o Senhor, Ele quer de nós, Ele requer de nós, que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade, e que nós venhamos entregar o melhor e o perfeito, a perfeita adoração a Ele. E aqui nós percebemos que Davi, junto com os filhos de Abinadab, eles não prestaram atenção da maneira a qual estava conduzindo a presença de Deus. Nós não podemos conduzir a presença do Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos conduzir as coisas de Deus de qualquer forma. Eu, quando disse que o Senhor, quando Ele pede para fazer a arca, Ele pede para fazer a arca perfeita da maneira que Ele colocou, seja com as medidas, seja com o que Ele disse. E a nossa vida é a mesma coisa. A igreja do Senhor espalhada na face da terra, estamos aqui para obedecer aquilo que o Senhor coloca para que nós viemos a fazer e viemos a servir, como temos que servir a Deus. A palavra do Senhor está aqui, a nossa bússola, para que podemos se conduzir da maneira certa, correta na presença de Deus. E o que acontece na presença do Senhor ali? Davi dançando, pulando, cantando com harpas, louvando ao Senhor, achando que estava agradando a Deus, mas Deus não estava recebendo aquele culto. Precisamos entender, precisamos olhar para a nossa vida, precisamos olhar como estamos conduzindo a presença do Senhor. Será que estamos realmente fazendo da forma correta que Deus exige que nós viemos a fazer? E quando vimos que Uzá tentou apenas colocar a mão para segurar a arca do Senhor, ele morre. Por quê? Porque Uzá sabia. Uzá ficou 20 anos vendo a arca do Senhor, a presença do Senhor estava na casa dele, estava com ele. Mas o que Uzá fez? Usou de qualquer forma a presença de Deus. Ele levou. Ele poderia ter parado e falado, não, não é dessa forma. Vamos consultar a Deus, como o próprio rei Davi. E ali não, ele deixou que a coisa andasse. E lá na frente aconteceu. Aí eu pergunto, no versículo 6, diz assim, estou me achando aqui, tá, amados? Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência. A casa de Deus, eu falo, as igrejas do Senhor, precisamos resgatar a reverência ao nosso Deus. Uzá estava com irreverência diante do Senhor, estava fazendo as coisas de qualquer maneira. E quantas das vezes nós entramos e nós percebemos que o povo tem entrado na casa de Deus de qualquer jeito, tem esquecido que o Deus de Israel, que a presença do Senhor aqui é patente, é o Deus que nós temos que, como Moisés, diante da sarça ardente,
E o Senhor falou: Moisés, tirai a sandália dos vossos pés, pois o local onde você está é terra santa. E a gente às vezes esquece, porque estamos no século 21, porque estamos agora no tempo da modernidade. Não, o Senhor muitas das vezes nos requer que nós sejamos reverentes à sua presença, que nós cheguemos à casa do Senhor e entregamos o nosso melhor, que nós cheguemos à casa do Senhor e nós viemos a se desarmar totalmente, que nós viemos a se arrepender e que nós viemos dar o melhor louvor, a melhor adoração e louvar e engrandecer o nome do Deus único. E tem faltado reverência na casa de Deus. Quantas coisas nós vemos e ouvimos. Eu não estou falando na nossa igreja, na primeira igreja Batista do Guarani, nas igrejas evangélicas espalhadas aqui na terra, principalmente no Brasil. As pessoas entram como se estivessem entrando num clube, entram e ficam de qualquer maneira, esquecendo que o Senhor, que está aqui para ser adorado, esquecendo que Ele veio para a casa de Deus. Ele não veio para qualquer casa, para qualquer lugar. Viemos para a casa do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que está conosco e que espera receber uma adoração. E o que nós ouvimos é o quê? Muitas das vezes é tititi. E a palavra está sendo pregada. É pessoas se levantando porque não gostam daquele pregador que está ali, vão embora. Mas é a palavra do Senhor que está sendo dita. É coisas que nós vemos até pessoas bocejando alto. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Mas só que ali foi morte física, mas é morte espiritual. Por falta de reverência à presença do Senhor. Pessoas que às vezes só está o corpo aqui, mas a mente, o coração está fora. Está cumprindo ali, religiosidade. Isso é muito sério, porque o nosso Jesus, o nosso Deus está voltando. E Ele está preparando a sua igreja. E Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Faltou santidade, reverência para chegar na presença do Senhor. Não é de qualquer maneira que nós viemos a fazer e estar na presença de Deus. O Senhor exige algo de nós. Ele exige que nós venhamos se entregar. Ele exige que nós venhamos se santificar. Ele exige que nós tenhamos vida com Ele. Todos os dias, não é só aqui na casa de Deus. E o Senhor tem visto e tem observado todas essas coisas. Versículo 8. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Davi se irou. Fez beicinho, não gostou do que tinha acontecido. Mas Davi não prestou atenção e não teve o feeling de olhar para si e ver que estava diante do Senhor algo de errado. Ele não prestou atenção. Davi não estava preparado para a repreensão do Senhor. A verdade é essa. Porque Deus, Ele nos repreende. Deus fala conosco. Deus às vezes nos aperta. Mas porque Ele nos ama. É por amor. Porque Ele quer o melhor de nós. Deus, Ele quer usar a nossa vida cada dia mais para a sua obra. Deus, Ele quer que nós venhamos a realmente entender que quando Ele dá uma palavra e dá um puxãozinho às vezes na nossa orelha, porque nós temos que, glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque eu estava disperso e não tinha entendido aquilo que o Senhor deseja que eu viesse a fazer. E agradecer o nome do Senhor, porque cada dia, se o Senhor vier puxar a minha orelha, para que eu venha me consertar e estar melhor na Tua presença, eu vou estar glorificando o nome do Senhor. E a obra de Deus é isso, o Senhor exige que nós venhamos a entender o momento a qual Ele nos repreende. E Davi, a palavra de Deus diz que ele se irou com o Senhor. Olha aí,
o homem que Deus ali ungiu, o homem que fez ali ele ser o que ele era, ele se ira com Todo-Poderoso por conta do acontecimento. Ele era para cair de joelhos e se arrepender e pedir perdão, mas não. Ele se ira diante do Senhor. E o nosso Deus, ele não leva nem em consideração. Muitas das vezes, quando nós se iramos por coisas, porque ficamos perguntando, por que, Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que está acontecendo com a minha vida? Quantas vezes a gente se encontra, muitas das vezes, igual a Davi, estou de mal com Deus. Olha aí, é até cômico, né? Mas isso acontece. Estou de mal porque eu pedi e não consegui até agora. Por quê? Oh, meu Deus. O Senhor deve olhar e falar, olha aí, meu filho, estou nem ouvindo o que tu está falando, tá? A minha misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos Davi aqui se irando pela administração, porque ele viu o que tinha acontecido diante da sua presença ali. E ele vê no versículo 9, naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Amados, vocês prestaram atenção? Davi não quis levar consigo a presença do Senhor. Ele falou, não quero, eu estou de mal, não consigo. Meu Deus! A presença do Senhor é tudo na nossa vida. O que nós somos sem a presença de Deus em nossas vidas? O que seríamos de nós se não fosse a presença do Senhor? E Davi aqui disse, não, eu não posso, não quero. Foi bênção para Obed-edom, né? Porque não foi para casa, porque Deus, ele sonda os corações, amados. Ele sabe quem é e quem está com o coração aberto, limpo diante dele para adorar, para servir, e sabe aqueles que não estão. Quando Davi disse não, que não queria levar, o próprio Senhor, a arca do Senhor, ela ficou ali e pegada e levada para outra casa, porém, Davi foi normal para a casa dele, voltou e a Bíblia não diz o que aconteceu. Não quer. Não quer minha presença? É contigo mesmo, eu estou parafraseando. Olha, se eu fosse Deus, não quer minha presença? Vá sem a minha presença que tu vai ver o que vai acontecer contigo depois. E realmente, quando nós estamos fora da presença do Senhor, passa-se dias e a primeira coisa que acontece em nossas vidas é querer voltar correndo para a presença do Senhor, porque quem é de Deus não consegue ficar longe da presença do Senhor. Quem é do Senhor, quem entregou a vida a Jesus Cristo, não consegue permanecer longe da presença do Senhor. Ele quer mais de Deus, ele quer mais a presença, ele quer sentir o Senhor na sua vida, na sua casa. No versículo 11, diz assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Obed-edom, quando ele recebe a arca do Senhor na sua casa, algo maravilhoso acontece na sua vida. Porque quando ofereceram e levaram para a arca do Senhor, a presença do Senhor para a sua casa, a primeira coisa que ele fez foi abrir, não só a porta, mas o seu coração. Ele falou, vem, que honra, que privilégio ter a arca do Senhor na minha casa, que honra é andar na presença do Senhor, que maravilha é ter o Senhor comigo todos os dias, que maravilha é saber que o Senhor está na minha casa, está na minha vida, está no meio da minha família. Ele não quis outra coisa a não ser a presença de Deus. Obed-edom, ele começou a prosperar, começou Deus
abençoar a vida daquele homem de tal maneira que foi se espalhando no meio da circunvizinhança, né? Os vizinhos ficou sabendo que tudo aquilo que estava acontecendo na casa de Obed-edom, por conta da presença do Senhor que estava com ele, a ponto de chegar no ouvido do rei Davi e falar com ele, versículo 12, avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem. Lá na versão, lá na Almeida Revista Atualizada, diz assim: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por amor à arca de Deus, por causa da arca de Deus, está na versão da NAA. Amém. Então eu digo para vocês, e a gente fala essa noite, quando Davi soube que o Senhor estava operando maravilhas, o que Davi fez? Correu para buscar a arca. Ué, acabou? Não estou mais de mal? Porque Deus pode fazer, Deus pode abençoar. Eu tenho certeza, amados, que se Davi leva a presença de Deus naquele momento, antes de ir para a casa de Obed-edom, o Senhor não ia fazer absolutamente nada, porque o coração de Davi estava como? Estava um coração de pedra por conta da situação que tinha ocorrido. A arca do Senhor, a presença do Senhor poderia estar ali, mas ele não ia operar na vida do rei Davi, porque ele estava com o coração contrito, estava com o coração amargurado, e Deus ele não trabalha, ele não age no coração que está fechado para ele. E foi necessário que passasse por Obed-edom para que Davi fosse entender as maravilhas que Deus faz e a maravilha que Deus queria fazer, não só na vida de Obed-edom, mas na vida de todo o povo de Israel. Deus ele trabalha de maneira tremenda e vai por meios e caminhos que o objetivo dele é alcançar a todos. E às vezes a gente realmente, o que aconteceu com o próprio rei Davi, é tempo que a gente possa parar um pouco e analisar e olhar para dentro de nós. Por quê? Será que está faltando alguma coisa? Será que ainda tem alguma mágoa aqui que está atrapalhando do Senhor trabalhar na minha vida? De o Senhor abençoar mais a minha casa, a minha família? Será que eu preciso me derramar diante do Senhor para que Ele venha com poder e com glória, com autoridade e levantar e fazer a obra que Ele deseja fazer? Porque Deus ele quer o melhor para todos nós. Ele sempre quis o melhor para o povo, mas havia um impedimento. Eu estou falando de Davi, tá? Havia um impedimento que ele não quis. Ele negou a presença de Deus na sua vida. E a gente não pode ter esse pensamento de querer negar a presença do Senhor. Pelo contrário, a gente quer ter mais e mais da presença de Deus na nossa vida. O Senhor ele abençoou a vida de Obed-edom de tal maneira que quando o rei Davi foi buscar a arca da aliança, a presença do Senhor e levar, ele não quis permanecer em sua casa. Ele falou: aonde a presença do Senhor for, eu quero ir também. Ele poderia, não, já recebi, já estou bem aqui, o Senhor me abençoou, eu e minha família, mas não, ele queria estar perto do Senhor. Ele queria estar na presença do Senhor. E ali a Bíblia fala que realmente ele serviu no palácio, guardando a arca do Senhor, guardando a presença do Senhor. Olha como o Senhor, nosso Deus, ele deseja que nós tenhamos esse mesmo sentimento de Obed-edom. Não importa o que possa estar acontecendo, mas que nós possamos querer estar na presença do Todo-Poderoso. Somente é isso. E quanto mais estamos na presença do Senhor, mais o Senhor opera em nossa vida, mais o Senhor opera em nossa família, mais o Senhor faz e ouve as nossas orações e se antecipa muitas das vezes naquilo que nós estamos precisando. Nosso Deus, ele é maravilhoso, amados. Nosso Deus, ele quando fala aos nossos corações, e eu entendo que a palavra de Deus nos mostra, nesse texto que eu acabei de ler, até o versículo 12,
3 personagens. E eu falo a respeito de Abinadab, eu estou falando 3 personagens que a arca do Senhor esteve em sua casa. A presença do Senhor esteve em sua casa. Quando esteve na casa de Abinadab, ficou anos e anos. Estava a presença de Deus na sua casa, mas somente estava ali por estar. A Bíblia não diz que Abinadab, que os seus filhos rendiam culto, adoravam a arca, ao Senhor, a presença do Senhor, cuidava da presença do Senhor. A Bíblia não fala a respeito disso. Se nós formos ler em 1 Samuel, quando eles vão entregar, vão lá buscar a arca do Senhor, em 2 Samuel também, o povo estava sedento. O povo de Israel estava sedento pela presença de Deus. E a arca estava somente ali, guardada. E às vezes, a gente pode estar com a presença do Senhor guardada e o Senhor deseja trabalhar em nossas vidas e a gente não consegue se desenvolver, fazer a vontade dEle, porque acha que é somente para estar ali. Eu já aceitei, não sei se vocês vão estar me entendendo, eu já recebi, então tá bom. Não preciso muita coisa não. Eu não preciso evangelizar, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais fazer jejum, eu não preciso mais me envolver com a obra do Senhor, porque eu já tenho a presença. Então deixa ela aqui. Isso não agrada ao Senhor. Enquanto Davi é o outro personagem, ele até estava com boas intenções de fazer a obra do Senhor. Porém, ele somente esqueceu de buscar o Deus de Israel e fazer corretamente, segundo aquilo que a Escritura nos ensina. E ali o que acontece com Davi? Ele fica um período alegre e outro período ele se afasta da presença de Deus. Quantas pessoas no nosso meio que nós conhecemos que já esteve na presença do Senhor e por motivos se afastaram e deixaram, mas o Senhor está ali, não leva em consideração. Deus não leva em consideração aquilo que o homem, o ser humano, muitas das vezes faz por sua própria vontade, porque Deus conhece e sonda cada coração, Ele sabe quem é dele e com o momento certo Ele vai retornar. E enquanto Obed-Edom, aquele que amou a presença do Senhor, aquele que recebeu a presença de Deus na sua vida, na sua casa, e toda a sua família ali, se entregou à presença de Deus. Deus ali o prosperou, abençoou a sua casa e o abençoou de gerações a gerações. Não somente ficou em Obed-Edom e seus filhos, foi em gerações, por ter amado e ter levado a presença do Senhor na sua vida de maneira tal. E a pergunta que eu faço essa noite para a nossa vida, eu me incluo isso, quando eu li e estava estudando a palavra de Deus, como o Senhor Ele falou ao meu coração, e me perguntou, como tu tem tratado a minha presença? O que você tem feito com a presença? Porque hoje nós temos a presença de Deus dentro da nossa vida. Jesus Cristo, quando Ele morre na cruz do Calvário e derrama sobre nós o Espírito Santo para que estivesse conosco até a sua vinda, a presença de Deus está conosco todos os dias. Mas agora a pergunta que eu faço para mim e faço para a amada igreja, como é que nós estamos tratando a presença do Senhor em nossas vidas? Será que nós estamos se esquecendo, igual Obed-Edom fez? Obed-Edom, não me perdoa, Abinadab fez? Abinadab estava com a presença, mas ao mesmo tempo deixava a presença de lado. Ou será que estamos como Davi, que também foi atrás da presença, queria a presença, mas estava fazendo o que era contrário à vontade do Senhor? Nós precisamos ser como Abinadab. Obed-Edom, me perdoe. Nós precisamos ser como Obed-Edom. Receber esse Deus dentro da nossa vida e fazer o melhor para Ele. Amar a presença do Senhor. Entender que o próprio Senhor Jesus, Ele fala que sem mim nada podeis fazer. Sem a minha presença não adianta tentar, porque não vai dar certo. Eu tenho que estar na frente. O Senhor precisa estar na frente na nossa vida, agindo em nossas vidas, para que nós possamos ser vasos de honra em suas mãos.
vasos valorosos na mão do Senhor. Tudo que fazermos, tudo que iremos fazer na nossa casa, na casa do Senhor, é por amor à presença de Deus. Como estamos tratando essa presença em nossas vidas? Estamos realmente buscando? Estamos querendo se derramar, sentir essa presença, chorar na presença do Senhor, muitas das vezes, fechar a porta do nosso quarto lá, individualmente, você com Deus, e a sua presença ali te lavando, te limpando, tirando todas as mazelas. O Senhor deseja isso de cada um de nós, intimidade com a presença do Senhor, intimidade, porque Ele mora em nós, Ele está conosco, Ele nos outorgou poder em nome dEle, Ele quer usar cada um de nós com poder em nome de Jesus. E por que nós estamos, muitas das vezes, achando que o Senhor não está, que o Senhor não está fazendo, porque estou fraco? Não, o Senhor está na sua vida em nome de Jesus, a presença do Senhor está conosco. E precisamos entregar, como fez Obed-Edom, a nossa vida, o nosso coração, nas mãos dele, e falar: Senhor, aonde o Senhor estiver, eu quero estar. Aonde o Senhor estiver, a tua presença tem que estar comigo. E a presença de Deus está em cada vida que está aqui. A presença de Deus está sobre cada um que um dia confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se tu recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa presença faz parte da sua vida. E Deus quer usar você. Deus quer nos usar. Em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar a amada igreja com essa palavra, que nós possamos entender que nada podemos fazer sem a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Chama nosso amado pastor. Que bênção. Que bênção, né? Vamos orar? Eu fico maravilhado quando Deus fala comigo, né? E aí me permita que às vezes a gente... Como é que a gente trata a presença do Senhor? Temos 24 horas do dia. Falamos com Ele às vezes 3 minutos. O resto do dia mais nada. Não é isso? Hein, Fábio? E a presença está ali, igual na casa de Abinadab. Às vezes a gente longe de Jesus. Que o Senhor nos faça um Obed-Edom nessa noite. Né? Que a gente tenha alegria da presença do Senhor na nossa vida. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Deus falou assim conosco: todos os dias eu estou com você, cara. Que alegria. Por isso que eu cantei hoje, dia festivo. Que alegria nesse dia. Jesus fez tanta coisa por nós, irmão. Então, você que está aqui, não é naquele que não veio, não, né? Faça isso. Se alegra na presença do Senhor, né? Faça valer a pena. Fica feliz com a presença de Deus na tua vida. Usufrua da presença de Deus na tua vida, sabe? Tenha o melhor de Deus na tua vida, comunique-se com Ele, viva para Ele, converse com Ele, adore a Ele, faça tudo o que você puder fazer. Mas não deixa passar despercebida a presença do Senhor. Como foi Davi, que não tratou bem, e como foi Abinadab, que estava na sua casa, e a Bíblia não diz nada do que aconteceu diferente. Eu quero orar. Meu desejo nessa noite era que a igreja toda estivesse aqui, como foi na quarta-feira passada. Mas o Senhor sabe a quem Ele quer ministrar, né? E eu aprendi muito nessa noite. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Fábio e que o Senhor continue usando os nossos irmãos. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, que eu tenho a certeza, Senhor, que
nós não viemos aqui em vão. Eu tenho certeza, Senhor, que nessa noite o Senhor falou conosco, principalmente, Pai, através da Tua palavra. Mas, Senhor, não nos deixa, ó Deus, esquecê-la. Não nos deixa sair daqui e ficar tudo diferente amanhã. Mas que a gente lembre dessa Tua presença magnífica, dessa Tua presença maravilhosa, dessa Tua presença, ó Deus, portentosa, ó Deus, na nossa vida. Deus, que a gente nunca se esqueça, ó Deus, que a melhor coisa nós temos conosco, que é o Senhor, que é a Tua presença na nossa vida. E que a Tua igreja que está aqui nessa noite, aqueles que vão assistir essa live, Senhor, que o Senhor poderosamente venha continuar falando através dessa palavra ministrada. E que nós venhamos nessa noite, Senhor, colocar em prática o que ouvimos. Ó Deus, para a honra e a glória do Teu eterno nome. Continua abençoando o irmão Fábio, os outros irmãos também. Ó Deus, a diaconisa Ruth, diaconisa Odisseia, José Carlos, ó Deus, pregadores, ó Deus, da Tua casa, que pregam a palavra, bem como, Deus, a minha vida também, abençoe a minha vida, para que a gente continue, ó Deus, pregando a palavra, Senhor, porque é o que alimenta, ó Deus, a Tua igreja, é o que alimenta e nos sustenta a cada dia. Então, venha nos usar, Senhor, cada vez mais para a honra e a glória do Teu eterno nome, em que em tudo o Teu nome seja glorificado e exaltado nesta noite. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos, livra de assalto, de acidente, Senhor, e nos dê um restante de semana abençoado para a glória do Teu nome. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus, e toda a igreja diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor.